Bom dia, crianças! Como vão vocês? Mais um dia de aula. Hoje a nossa aula é de História. Hoje falaremos do conteúdo da página 258, o Brasil Urbano. Nós já vimos a história, né? Nós sabemos, estudamos na disciplina de Geografia, que o Brasil é composto de duas partes, né? Quase todo, não só o Brasil. Os países de forma geral, uma parte que é urbana e outra que é rural. Nós já estudamos as atividades econômicas e como se deu a história da parte rural, né? Os engenhos, as atividades agrícolas desenvolvidas pelos índios, foram atividades e história, né, dessa parte rural. Hoje nós veremos como se deu, né, o início da zona urbana, certo? Ao começar, quando o Brasil é descoberto, e depois de 30 anos, ele teve todo aquele processo da extração do pau-brasil, certo? E aí os índios eram muito rebeldes, outros não aguentaram, morriam com doenças, eram protegidos pelos padres, jesuítas que vieram lá com os portugueses, decidiram trazer os escravos, na verdade, para trabalhar nos engenhos. Foi até o conteúdo da nossa última aula, se não me engano. Mas também teve a parte da cidade, ou seja, a partir do momento que começaram a colonizar o Brasil, começam a surgir um certo desenvolvimento. E daí vem o surgimento das primeiras vilas e cidades, ou seja, da zona urbana, onde seria mais aquele contexto de plantação, de agrícola mesmo, e onde começa a surgir o desenvolvimento. Vilas, casas, alguns comércios, e assim começa a história da zona urbana no nosso país, certo? Essa zona urbana se dá principalmente próxima ao litoral, né? Essa ocupação próxima ao litoral tem um motivo de ser, tá? É por isso que até hoje a gente fala, quando é a zona urbana, o que a gente diz? Fica no interior, não é isso? Eu vou para o interior. Geralmente é no interior, né, que são as partes mais longes, que fica mais situada, concentrada as atividades rurais. Por quê? Porque essa ocupação no litoral, no caso é o que tem aqui na 261, o motivo de todo o desenvolvimento ser mais próximo ao litoral, né, é justamente pela facilidade, né, de estar mais próximos das embarcações que iam e vinham de Portugal, trazendo artefatos, coisas para o desenvolvimento da colônia. Então, esse desenvolvimento se dá principalmente na parte litoral, muito perto do mar, né? As cidades mais desenvolvidas, as que são mais próximas do litoral, foram as que mais se desenvolveram, né? Como o interior era mais difícil de chegar, então lá ficaram as atividades mais primárias, digamos assim, tá? Para fechar, né? Porque isso aqui é um resumo, um breve resumo, vocês vão ler, estudar, eu vou colocar vídeos para ajudar. Eu vou falar das atividades. No país, né, no Brasil colônia, teve existiram três atividades econômicas, certo? Que dominaram mais ou menos ali aquele contexto em termos de ganhar dinheiro naquela época. A primeira foi a extração do pau-brasil, né, naqueles 30 primeiros anos em que Portugal não se interessou muito lá pelo Brasil, quando aquela do pau-brasil. A partir do momento que é uma atividade rural, agrícola, digamos, extrativista, né? É extrativismo, atividade rural. Depois veio a cultura da cana-de-açúcar, o segundo ciclo econômico. Também uma atividade rural voltada para a agricultura. E a atividade, o terceiro ciclo econômico daqui do Brasil, foram a mineração, que era a extração de minérios, que se deu principalmente, certo? No estado de Minas Gerais. Essa foi a partir daí, no momento desse ciclo econômico, que realmente foi o pontapé inicial para o desenvolvimento das áreas urbanas, certo? Foram construídas várias igrejas, várias casas, as cidades, e daí começou todo esse processo que vem até hoje e que deu e que acarretou nas cidades que nós temos hoje, certo?
Foi um processo muito rico em que se buscava ouros, diamantes, né? Se construíram igrejas riquíssimas, certo? Então vocês vão ver como se deu esse processo, né? As cidades dos tempos dos ouros. Vão perceber como era o cotidiano, né? Nessas cidades mineiras que ficaram lá até hoje, são, como é que eu vou dizer, como é que eu posso dizer, são patrimônios culturais da humanidade, daqui do Brasil, né? Cidades históricas, né? Que foram onde começou essas atividades mineiras, certo? Mineradoras, digamos assim, ok? Que são cidades como Mariana, Ouro Preto, que viraram pontos turísticos da cidade do estado de Minas Gerais. Ok, pessoal? Vou ficar por aqui. Esse aqui é um breve resumo, certo? Do que vocês vão ler, estudar para poder responder as atividades da página 267. Tem outra aqui. Mas eu vou colocar a agenda, tá? Tem aqui 260, 263 e 267. Ok, pessoal? Beijo grande. Até a próxima aula. Tchau.